Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do antero.com.br. Dois assuntos que merecem ser comentados aqui no Preto no Branco. O primeiro diz respeito à denúncia contra o presidente Michel Temer. As chances da denúncia ser aceita são bem maiores do que antes, embora o presidente ainda diz ter os 171 votos necessários para barrar a denúncia. Ocorre que o PSDB está realizando encontros em São Paulo para ver se desembarca ou não do governo Temer. O PSDB já deve ter percebido nas ruas o enorme desgaste que é compartilhar o governo do presidente Michel Temer. Isso inviabiliza o partido, embora o PSDB tenha dificuldade ética de também ter em seus quadros o senhor Aécio Neves, denunciado também por pedir propina ao empresário Joesley Batista. Esse é um assunto que vai começar a ser definido nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Mas até a decisão do plenário, ainda vão ter realmente muitos debates envolvendo inclusive o Supremo Tribunal Federal. O presidente da CCJ, que é do PMDB, mesmo partido do presidente Michel Temer, embora tenha indicado um relator teoricamente independente, ele não quer permitir que Rodrigo Janot use a palavra na CCJ, como pretende a oposição. Ao mesmo tempo, quer dar o direito de defesa ao presidente Michel Temer. O advogado Temer ou o presidente podem falar na CCJ e o Rodrigo Janot não pode falar. Há uma diferença entre as armas oferecidas às partes e exatamente por isso tem partido político como o Alexandre Molon da Rede que diz vai buscar a guarida do Supremo Tribunal Federal. O outro assunto diz respeito ao Ministério Público de Mato Grosso. Que vexame! O Procurador-Geral de Justiça, o Procurador Mauro Corvo, que é uma pessoa de bem, que é um homem honrado, que é um homem íntegro, que defende uma instituição, que no ano passado, no final da gestão do procurador Paulo Prado, foi eleita como o Ministério Público mais transparente do Brasil. Ele chegou a peticionar, a escrever, a colocar no Tribunal de Justiça, primeiro, que ele não acha que devem prosseguir as investigações a respeito da participação ou não de membros do Ministério Público no episódio conhecido como barriga de aluguel. A OAB fez uma denúncia, uma notícia criminis para o Tribunal de Justiça, informando que essa possibilidade existe e que quer acompanhar as investigações. Além de dizer que o Ministério Público Estadual já investigou e que não cabe a ninguém mais investigar o Ministério Público Estadual, ele também não quer permitir acesso à Ordem dos Advogados do Brasil a como que o Ministério Público Estadual investigou ou está investigando as denúncias. Isso tudo pega muito mal no momento em que a democracia exige transparência. Para continuar ostentando o título de Ministério Público mais transparente do Brasil, o Ministério Público precisa mudar muito. E se o mais transparente não permite o acompanhamento por parte da OAB para saber como é que ele investiga a possibilidade de seus ilícitos, aí convenhamos, nós precisamos somar as nossas vozes à voz do ministro Gilmar Mendes para conter os absurdos do Ministério Público. É um absurdo o Ministério Público não aceitar a investigação. E é preciso que fique claro se o Ministério Público participou ou não do episódio barriga de aluguel, se o GAECO fez ou não barriga de aluguel, se o Ministério Público que atua na Defaz violou ou não o sigilo de empresários, advogados, etc, etc e etc.
O Ministério Público não está acima da investigação. Nós estamos vendo um país cujo presidente da República está sendo investigado. Por que é que um membro do Ministério Público não pode ser investigado? É muito ruim para o Ministério Público barrar essa investigação, enterrar essa investigação, sepultar essa investigação. Vamos ver como é que fica nesta semana. Se o desembargador Orlando Perry vai ou não autorizar a presença da Ordem dos Advogados do Brasil. E depois verificar o que é que a OAB pode fazer diante de tanta má vontade, diante do interesse do Ministério Público em jogar lixo, se é que há lixo debaixo do tapete. É isso aí.